Oi, pessoal, aqui é o Daniel, o estagiário da professora Gerlane, e hoje vamos dar continuidade no conteúdo. E vamos começar falando sobre a segunda lei de Ohm, que, como já foi estudada a primeira, né, aquela que estabelece uma relação entre resistência, corrente e diferença de potencial. Na segunda lei, ela trabalha basicamente de como calcular a resistência de um de um resistor qualquer, né? E ela é dada por essa equação. A resistência ela é igual ao ρ, que nesse caso ela representa a resistividade vezes L, que é o comprimento, que é como se fosse aqui um fio, né? Representado por um cilindro, então é o comprimento, e dividido por A, que é a área, né? Então, uma coisa que você observa é que quanto maior o L, né, o comprimento, maior será a resistência, e quanto menor a área, maior será a resistência, né? Então, uma área, digamos assim, maior, é mais fácil se passar a corrente, então logo a resistência, né? Ela diminui porque é como se os elétrons tivessem mais espaço, então não tem tanta resistência a se passar, né? E quanto menor a área, né? Maior a resistência. Bem, já que foi comentado sobre corrente, diferença de potencial e agora também já falamos sobre resistência, mas um dos assuntos a ser comentado também é a questão dos choques elétricos, né? Que basicamente um choque elétrico ele acontece quando é, o, os elétrons, né, a corrente em si, mas os elétrons, eles querem ir para a Terra. Vamos falar dessa forma, eles querem ir para a Terra. E aí eles querem de alguma forma. E quando você encosta algum material metálico, por exemplo, um fio de escapado que esteja carregado, os elétrons vão percorrer o caminho mais fácil, que no caso é você, né? O caso de você no sentido de você colocar a mão, né? É o indivíduo que coloca a mão. No caso, por exemplo, de um trovão, é o ar, que ele faz isso da maneira mais fácil. E basicamente choques elétricos, eles ocorrem por praticamente quatro coisas. É a voltagem, o tempo exposto, o percurso que ele faz e o tipo de corrente. São formas de ganhar choque elétrico, assumindo choque elétrico em pessoas. Bem, a questão da voltagem é que quanto maior a voltagem, maior será a corrente que passa pelo corpo do indivíduo, né? Pela própria lei de Ohm aqui, que está colocado, V é igual a RI. E uma coisa que vale ser comentada aqui, que uma das coisas que mais confunde, mas o que mata o indivíduo é a corrente. Por quê? Porque corrente ela é o resultado de uma diferença de potencial e uma resistência da fiação, por exemplo, ou do corpo, do material que está ali, né? Que só a curiosidade, um corpo humano é cerca de 100 kΩ, né? 100 mil ohms, é mais ou menos esse. E aí, dada a diferença de potencial, aí passa-se uma certa corrente, e essa corrente pode ser capaz ou não de danificar a pessoa, matar, né? Porque o nosso corpo ele já tem corrente, né, acontecendo. A questão das sinapses, os movimentos musculares, algumas coisas ali geram corrente. A questão é a intensidade dessa corrente que é capaz de danificar, né? Por exemplo, correntes próximas a 1 mA já é capaz de sentir. E se eu não me engano, correntes de 200 mA já é capaz de danificar o corpo da pessoa, né? E basicamente, outra coisa que mata também é o tempo de exposição, porque quanto maior o tempo exposto, maior será a quantidade de carga que passa, né, pelo indivíduo. Pela lei aqui, que I é igual a delta Q sobre delta T, que eu só passei para o outro lado, né? Então tem mais carga, mais energia que passa para aquele local, né? A questão do percurso basicamente tem a ver com o percurso em si, né? Se passa por algum local, o caminho, se é pelo coração, pode passar por um sistema nervoso, por exemplo, e isso se danificar ou paralisar, fizer alguma coisa no corpo do indivíduo, já é algo que pode não somente paralisar ou danificar o órgão, mas levar até mesmo a óbito. A questão da corrente também é o tipo dela, corrente direta e alternada. A corrente direta, os choques mais comuns são tipo em baterias de automóveis, por exemplo. É relativamente comum
acontecer um tipo de choque, né? Não é tão incomum de acontecer. Só que ela é mais segura no sentido e dói bastante o choque de bateria de carro. Ele é comum que ela é mais segura porque é como se você precisasse dos dois polos, né? Como se fosse positivo e negativo, você tem que pegar para acontecer o choque. No caso, o que ocorre é quando você está em contato com a Terra. Então ele é mais fácil de acontecer porque a Terra é como se fosse um desses polos. Já a corrente alternada, a gente diz que ela é menos segura porque basta você, por exemplo, segurar na fiação. Ela já ocorre porque, diferente da corrente direta, como já foi trabalhado, ela fica oscilando, né? Então ela não precisa, digamos, de um caminho perfeito igual a corrente direta é. Bem, continuando o assunto, nós vamos falar de um outro assunto também importante, que é o assunto de potência elétrica. Bem, a questão da potência elétrica, ela é em volts, né, a unidade de medida que foi watts, ela é uma medida em watts, que foi também um outro cientista que estudou, que ela mede potência, como vocês já viram nos cursos de termodinâmica, também já foi trabalhado um pouco sobre o tema, né? Mas no caso da questão da eletricidade, a potência, o cálculo dela, que é energia por unidade de tempo, ela se torna com diferença de potencial vezes a corrente, que é quando a gente tem dois pontos, né? E vai passar uma corrente e a corrente ocorre por uma diferença de potencial. E assim a gente consegue calcular a potência, por exemplo, da fiação, né? Outra coisa outra forma também que dá para a gente trabalhar utilizando a primeira lei de Ohm, a gente pode substituir e tem essas três equações que significam a mesma coisa, só com valores diferentes, né? Porque basta ter dois valores que eu consigo descobrir, basta ter, por exemplo, a corrente e a resistência, eu descubro a diferença de potencial, então eu posso brincar e trabalhar com isso e calcular, né? E basicamente eu descobri como calcular a potência de qualquer desses sistemas. Só que essa potência ela também pode ser uma potência dissipativa, no sentido de que eu vou pegar aqui próxima folha e mostrar para vocês. A potência dissipativa que eu falei é a ver com efeito Joule, que basicamente o efeito Joule ele é quando você tem uma corrente passando. E essa corrente, ao ter uma fiação tem uma corrente passando, devido à agitação dos elétrons, né, por assim dizer, eles vão dar mais energia para os outros, né, e eles vão ter mais vibração, vão ter mais energia interna, e vão ter mais temperatura por estar mais agitados e vão perder calor vinda da fonte com maior temperatura, né, para de menor temperatura. Então vai sair calor da fiação. E o efeito Joule, ele tem a ver com essa dissipação, essa potência, né, dissipada da energia elétrica em energia térmica. Ele inicialmente, a curiosidade, ele inicialmente fez um experimento que era, ele colocou uma caixa com água, um termômetro e umas pás, que essas pás, elas rodavam devido à queda era tudo acoplado. Uma massa que ele colocava a uma certa altura, essa massa caía e rodava essas pás. E ele media a diferença de temperatura disso, né? E ele estabeleceu uma relação entre a energia, essa mecânica, com a energia termodinâmica, né? Que é 1 caloria é igual a 4,2 joules. Ele fez vários desses experimentos, né? Vários dados. E ele também fez a questão da eletricidade. Passava-se uma corrente e media-se quanto de calor dava, etc. E basicamente o efeito Joule é isso, né? E a forma de calcular isso, né, assumindo a questão da potência que eu mostrei anteriormente, né, como I ao quadrado R, como a energia ela é a potência vezes o tempo, né, a gente tem uma forma de calcular a energia dissipada em quantidade de calor, né, que perde, por exemplo, né, daqui a energia perdida na fiação em forma de calor. Alguns exemplos mais comuns que a gente tem na casa é o chuveiro, né, que aquece a água, o secador de cabelo que aquece ali o ar. A gente tem também panelas elétricas, né, que se aquecem e esse calor cozinha o alimento, né, ferro de passar e etc.
E esses equipamentos a gente deve ter muito cuidado, porque eles têm dois problemas, que é o risco de superaquecer, porque vai passando uma quantidade muito grande de calor e essa fiação ela tem um revestimento dela. E esse revestimento pode também aquecer bastante a ponto de pegar fogo. E é assim que normalmente ocorre alguns incêndios, né? A galera ouve muito falar do tal do curto-circuito, né? Que acontece dessa forma também, é o efeito Joule atuando. E você pode tomar tanto cuidado com a questão de estar desencapado, você tomar um choque, e também o risco também dele estar muito quente e você acabar tocando e se queimando. São duas coisas que podem acontecer. E são coisas de se tomar cuidado. E bem, por que falamos disso também? Uma outra coisa que é trabalhado também no curso é o consumo de energia, que ele é dado em kWh. Eu falei sobre o efeito Joule, a questão de perda de calor, comentei também sobre a segunda lei, falando da questão da potência, né? Que o efeito Joule também é um cálculo de potência, só que dissipativa. E fazendo uma manipulação aqui de potência igual a energia com tempo, que já foi comentado aqui, o porquê de se utilizar quilowatt-hora, que possivelmente você já viu quando alguém foi medir, por exemplo, a energia lá da empresa, né, que distribui, que vê lá a questão do quilowatt-hora. Eu peguei um exemplo só para ilustrar do porquê que se utiliza essa unidade. Eu mostrei aqui a questão do joule, né, e potência, a questão do watt, né, alguns chamam de watt, mas outros chamam de watt. E um chuveiro, cerca de 15 minutos ligado, ele gasta quase 5 milhões de joules de energia. E em quilowatt-hora lá, 1,375 kWh. Então é mais fácil trabalhar com quilowatt-hora do que com joule em si. E isso tem a ver com, além de facilitar os cálculos, tem a ver com a questão da empresa que busca, que vai lá cobrar a tarifa do consumo de energia. O cálculo do consumo, né, que eu representei pela letra C, ele é a tarifa vezes a energia consumida. O exemplo que eu coloquei foi uma tarifa de 0,300710 reais por quilowatt-hora, e assumindo o chuveiro 15 minutos por esse valor, fazendo os cálculos, dá cerca de 41 centavos o banho de 15 minutos, o que em um mês dá aproximadamente R$ 12,40. Esse tema de falar de consumo de energia, comenta-se sobre ele por uma questão de que nós temos eletrodomésticos, eletrônicos, né, coisas elétricas em casa. E existem alguns que têm um consumo de energia muito maior, né, tem lá o quilowatt-hora muito alto, como por exemplo um ar-condicionado, um freezer, até mesmo um chuveiro, ele consome muita energia. E baseado na tarifa a gente tem uma ideia do quanto se gasta, né? Então, uma coisa que é interessante se ver é ver quais são, por exemplo, os aparelhos em casa que têm um consumo muito alto. E muitas das vezes você quer reduzir o custo da energia, né, quer pagar menos, e você pode dessa forma descobrir como contornar essa questão, né? Que o aparelho pode ser reduzido a quantidade de consumo, né? A frequência dele de consumo, utilizar, por exemplo, uma vez em 2 dias, ou desligá-lo, né? E até mesmo ver o quanto vai gastar se quiser, por exemplo, colocar um ar-condicionado em casa, né? E é possível saber mais ou menos quanto vai gastar além do próprio produto, né? E a instalação dele. Esse tema, ele basicamente resume-se a isso, né? Dá para explorar mais coisas, mas em resumo, basicamente é esse no tema. Bons estudos!